Boa noite. Chamo para compor a mesa a candidata Ellen. Passo a palavra para o examinador João Pedro para as perguntas de língua portuguesa. Boa noite, senhora Ellen. Boa noite, Excelência. Vamos iniciar sua arguição pela matéria de língua portuguesa. Podemos começar? Sim, Excelência. Primeira pergunta. Qual o correto? A frase Maria namora João ou Maria namora com João? Excelência, a frase correta é Maria namora João. Por quê? Quando diz Maria namora com João, é como se dissesse que João está na presença. Segunda pergunta. De acordo com a frase, abre aspas, o delegado concordou com o pedido do advogado. Nesse caso, o delegado ratificou ou retificou o pedido? Só um momento, Excelência. Ratificou, Excelência. Terceira pergunta. Abre aspas, outra frase. Pedi a Deus uma ajuda. Tem crase? Não tem crase, Excelência. Por qual regra? Deus é uma palavra masculina. Obrigado, boa sorte, tá? Obrigada. Boa noite, senhora Ellen. Boa Consegue me noite. ouvir? Sim, consigo, Excelência. Certo. Você é seu examinador da disciplina de Direito, tudo bem? Podemos começar? Podemos. Tá, vamos lá. Cite duas características do inquérito policial. O inquérito policial é inquisitivo e sigiloso. Cite duas medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Afastamento do lar. Só um momento, Excelência. Não me recordo, Excelência. Terceira pergunta. O que se entende por atributos do ato administrativo? Só um momento, Excelência. Posso usar o papel e caneta? À vontade. Excelência, os atributos é como se fossem os elementos, né, dos atos administrativos. A presunção de legitimidade, a auto-executoriedade, a tipicidade. Os atributos equivalem aos elementos do ato administrativo, é isso? É a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu só não estou conseguindo me explanar, Excelência. Não, perfeito. Satisfeito, muito obrigado. Passar a palavra para o Fernando, examinador de criminologia. Boa noite, candidata. Boa noite, Excelência. Está preparada? Sim. Primeira pergunta. O que é a vítima indefesa? Não me recordo, Excelência. O que é política criminal? Só um momento, Excelência. Não recordo também, Excelência. A senhora quer tomar uma água? Não. Terceira e última pergunta.
Qual a ideia central da teoria das janelas quebradas? A teoria das janelas quebradas é uma teoria onde eu não me recordo onde aconteceu, mas as pessoas notaram que havia uma casa, um lugar com as janelas quebradas, e isso fazia com que as pessoas entrassem nesse lugar para cometer crimes, para assaltar. Eu só não me recordo qual a ideia central, Excelência. Estou satisfeito. Passo a palavra para o João Pedro. Muito obrigado. Foi agora, foi. Vamos lá, Ellen. Boa noite. Primeiramente, parabéns aí em relação ao conteúdo, você acertou todas, foi bem, tá? Obviamente, tem aquilo que eu falei para um dos alunos ali, numa arguição anterior, acho que foi para o segundo. A prova oral tem muito aquela questão da sorte, né? De contar com a sorte. Talvez você chegue no dia lá, caia perguntas que você não saiba ou que você saiba. Não sei qual que é o seu nível de aprofundamento em português, tá? Mas na ordem do sorteio que eu fiz as perguntas para você aqui, você acertou todas, tá? Talvez você achou fácil, achou difícil, mas não sei. Em relação ao conteúdo, você foi muito bem, tá? Não tem apontamentos em relação a conteúdo, tá? Eu observei algumas questões acerca da sua postura, assim, sabe? Você usa muito caguetes de linguagem e quando você não sabe alguma pergunta, você demonstra muito nervosismo e fica bem aparente isso daí, tá? Mas isso é uma questão de treino mesmo, de controle emocional. Talvez com o tempo você desenvolva uma inteligência emocional sobre isso, tá bom? Da minha parte, o que eu tenho a apontar é isso, tá bom? Essa questão dos vícios de cacoetes de linguagem, todo mundo tem, eu mesmo tenho, reconheço. Vira e mexe, falo bastante, né? Isso, tá bom? Então, é uma coisa que a gente observa no outro, mas muitas vezes a gente não observa na gente mesmo, tá? É só um conselho aí, uma dica. E em relação ao conteúdo, acho que a ordem de perguntas que foram feitas para você, talvez você conhecia ou você tenha boa facilidade, mas você mandou bem, tá bom? Em relação ao mérito das questões. Valeu, boa sorte. Hein? Obrigada. Vamos ver aqui, Ellen, sua parte de direito. Nossa, tô nervosa demais. Você tá meio nervosa mesmo. Oh. Acontece, tá? Dá um branco, né? Tá. Primeiro eu te perguntei ali duas características do inquérito policial, né? Você me trouxe inquisitivo e sigiloso. São duas características clássicas. Uhum. São as duas que você me falou são questionadas pelos professores da Carepol. Eu tenho alguns livros aqui de professores da Carepol, mas não vem ao caso para a prova oral. Só a título de conhecimento, você me falou inquisitivo. Tem autor da Carepol que já fala no lugar do inquisitivo do apuratório. E você me falou de sigiloso, tem gente ali que fala também sobre a publicidade restringível, tá bom? Só a título de curiosidade. Ali na segunda você me falou do afastamento do lar, não se recordou de mais nenhuma outra, né? Eu abri aqui, olha. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, dentre as quais a aproximação com ofendida, seus familiares, testemunhas, fixando-se ali um limite mínimo, contato com ofendida, seus familiares, testemunha, frequentação de determinados lugares, prestação de elementos provisórios, né, dentre outras, né? Tinha mais outras ali. Sumiu. Ali na terceira pergunta, você já acertou de cara a questão? Presunção de legitimidade de veracidade, imperatividade, autoexecutoriedade. Você também me trouxe a tipicidade, né? Que a Maria Silvia traz esse elemento da tipicidade. Depois você só confundiu, me falou que era a mesma coisa dos elementos, né? Mas são classificações distintas, né? Sim. Né? Basicamente isso daí. Tá bom? Valeu, foi bem. Obrigada. Vou continuar aí. Obrigada. Pode passar a palavra para o Fernando. Vamos lá, Ellen. Em questão à postura
leitura, realmente dá pra ver que você tá um pouquinho nervosa, mas conforme você for treinando, isso tende a diminuir, tá bom? Não passa totalmente, mas você aprende a controlar. Então, fique tranquila. Pode deixar. A primeira pergunta que eu fiz para você, em relação à parte técnica das suas respostas, né? Eu perguntei o que é vítima indefesa. Essa é uma classificação de vítimas do Hans von Herting, tá? Que ele tem muitas classificações de vítima. Existem diversos autores, né? Ele é o principal autor que traz classificações. A vítima indefesa é aquela que ela não recorre aos meios oficiais, né? Como, por exemplo, ir a uma delegacia de polícia, solicitar um boletim de ocorrência, né? Ou ela mesma criar um boletim de ocorrência, por medo que a persecução criminal traga mais sofrimento do que o próprio crime. Tá? Por isso que ela é indefesa, porque ela não tem um Estado ali para atuar por ela. Tá bom? Eu não conhecia. É uma lista, ele tem várias classificações. Eu vou passar um arquivo para vocês depois. Eu não sei se eu já enviei no grupo, mas eu tenho um arquivo aqui com várias classificações. Eu vou mandar para vocês ali no grupo. Tá. E isso é um problema também porque gera cifras negras, né? Então tem dois problemas, tanto para a vítima que não é atendida, quanto para o controle ali da criminalidade que fica impreciso. Depois eu perguntei para você o que é a política criminal. Cuidado com essa questão, que ela é muito relevante, né, para a moral e também para a polícia. Política criminal são estratégias que o Estado adota com a finalidade de reduzir os índices criminais, atuar na prevenção, né? Como, por exemplo, vamos pegar uma aplicação prática aqui, um vídeo que circulou essa semana aí dois policiais civis vestidos de Shaolin prendendo uma mulher que estava furtando lá celular no carnaval, né? Aquilo é uma aplicação prática de uma política criminal, né? Claro que numa versão mais pontual, mas não deixa de ser uma estratégia que o Estado adotou para reduzir o índice criminal. Tá bom? Então, Fernando, a gente até sabe, mas o nervosismo, as palavras somem, assim, você sim, procura, mas sim. Mas fique tranquilo que isso você vai desenvolver. Você vai ver que você vai começar a treinar mais e você vai ficar mais segura, ficar menos nervosa. Mas é normal. Nem se preocupe. Depois eu perguntei a ideia central da teoria das janelas quebradas. Você citou casas, né? De certa forma, poderia, mas o experimento foi no carro, né? Num veículo. Então, você citou, a fins de curiosidade, né? Você citou a cidade, né? Que não sabia a cidade. Foi no Bronx, em Nova York, um veículo, e o outro foi em Palo Alto, na Califórnia, né? Que era uma região um pouco mais cuidada. Então, esse carro no Bronx, ele foi destruído rapidamente, porque aquele bairro não era cuidado pela gestão pública. Não tinha um cuidado ali, um Estado presente. Já no Palo Alto, na Califórnia, tinha um Estado presente. Então, aquela região da Califórnia era cuidada. Do outro lado da Nova York, não. Então, é isso que diz a teoria das janelas quebradas. Se você não cuidar de uma região, tudo aquilo que tiver naquela região tende a se degradar também. Tá? Essa é a questão das janelas quebradas. Tá? O cuidado com os espaços públicos. Uma questão recente disso, inclusive, nem tão recente, mas cabe aqui para citar, é a Cidade Limpa do Kassab, né? O programa Cidade Limpa, que é justamente espelhado nessa teoria, tá bom? É cuidar dos espaços para que não se degrade mais ainda. Show. Beleza? Show de... Tranquilo? Gente, muito obrigada, viu? Obrigadão pelo trabalho de vocês.